O despertador ainda nem tinha tocado, mas os olhos de Joana se abriram sozinhos, como se seu corpo já tivesse se acostumado a acordar antes do barulho estridente. Eram 6:30 da manhã, e a claridade suave que entrava pela cortina fina iluminava o pequeno quarto. O espaço era simples: uma cama de casal já gasta, um armário pequeno no canto e, bem ao lado, o berço branco que ela mesma montara com a ajuda da vizinha. Dentro dele, a pequena Clarinha, sua filha de apenas 4 meses, dormia tranquila. Joana ficou alguns segundos apenas observando aquele rostinho sereno, os punhinhos cerrados junto ao rosto e o movimento ritmado da respiração. A exaustão era grande, mas sempre que olhava para a filha, sentia uma nova força nascer dentro dela. Inclinou-se e beijou sua testa quente e macia. "Bom dia, minha princesa", sussurrou, sorrindo. Com cuidado para não fazer barulho, levantou-se e foi até a cozinha. O apartamento de 2 cômodos ficava no térreo de um prédio antigo, e cada detalhe revelava simplicidade. O chão de cimento estava sempre bem limpo, mas as paredes descascadas lembravam que havia contas maiores do que ela podia pagar. Ainda assim, aquele era o seu lar, conquistado com muito esforço. Preparou um café preto forte, sem açúcar. O gosto amargo já fazia parte da rotina. Enquanto a água esquentava, sua mente corria em silêncio. Deixar Clarinha com Dona Rosa às 7:15, pegar a bicicleta, chegar à empresa antes das 8. Um dia inteiro de limpeza pela frente, corredores, salas, banheiros. E, claro, torcer para que o leite materno que deixaria em mamadeiras fosse suficiente. Às 7 em ponto, arrumou a filha, colocou roupinhas extras na bolsa e bateu na porta da vizinha. Dona Rosa, viúva de 60 anos e coração enorme, abriu com um sorriso caloroso. "Bom dia, Joana. E a nossa menina, dormiu bem?" perguntou, estendendo os braços para pegar Clarinha. "Dormiu sim, só acordou 2 vezes", respondeu Joana, aliviada. Rosa embalou a bebê com carinho. "Não se preocupe, vai trabalhar tranquila, aqui ela está em boas mãos." Pouco depois, Joana já pedalava pelas ruas quase desertas. O vento fresco batia em seu rosto e, por 15 minutos, ela se sentia livre. Só ela, a bicicleta e a cidade despertando. No fundo, porém, trazia um desejo que nunca a abandonava: oferecer à filha uma vida melhor do que a sua. Ela não imaginava que naquela semana o destino começaria a conspirar a seu favor. Já passava do meio-dia, quando o celular de Joana começou a vibrar no bolso do uniforme. Ela estava no 3º andar, terminando de recolher o lixo das salas, quando viu na tela o nome de Dona Rosa. O coração dela disparou. Rosa quase nunca ligava durante o expediente, só faria isso se fosse realmente grave. "Alô?", atendeu com a respiração acelerada. "Joana, minha filha." A voz de Rosa estava trêmula. "A Clarinha não para de chorar. Já tentei a mamadeira, esquentei o leite, fiz de tudo, mas ela só empurra com a língua. Acho que só quer o peito." O barulho do choro da bebê atravessava a ligação e parecia perfurar a alma de Joana. Ela apoiou-se na parede para não cair. "Mas ela estava mamando direitinho ontem", murmurou aflita. "Hoje não aceita nada, minha querida. Já faz quase 2 horas. Estou ficando desesperada." As mãos de Joana começaram a tremer. O instinto materno gritava mais alto que qualquer regra da empresa. "Rosa, traz ela até aqui. Eu converso com a supervisora. A gente dá um jeito." Desligou o telefone e correu até o depósito, onde encontrou Inês, a supervisora. Joana mal conseguia falar de tão nervosa. "Inês, a Clarinha, ela não quer a mamadeira. Só se acalma no peito. A Rosa vai trazer ela aqui, mas eu sei que não pode." Inês enxugou as mãos no pano e olhou nos olhos da jovem. "Respira, Joana. Primeiro, sua filha vem em primeiro lugar. Segundo, o andar da presidência está vazio. O chefe ainda não voltou da viagem. Você pode usar a sala dele para amamentar." Joana engoliu seco. "Tem certeza? E se alguém descobrir?" "Eu vou ficar de olho no corredor. Ninguém vai te incomodar." 20 minutos depois, Dona Rosa apareceu com Clarinha no colo. A bebê estava vermelha, soluçando de tanto chorar.
Assim que viu a mãe, estendeu os bracinhos e Joana a pegou rapidamente. Em segundos, o choro cessou. Sentou-se na poltrona da imensa sala e, com lágrimas nos olhos, trouxe a filha ao peito. O silêncio foi quase milagroso. Pronto, meu amor, mamãe está aqui, sussurrou, acariciando os cabelinhos finos. Dona Rosa, sentada à frente, sorriu emocionada. Vocês duas têm uma ligação especial, Joana. O momento parecia perfeito, quase sagrado, até que o som metálico do elevador ecoou pelo corredor. Inês, que montava a guarda, empalideceu. Alguém está subindo, murmurou. E Joana não fazia ideia de que em poucos segundos estaria cara a cara com quem mudaria para sempre o rumo de sua vida. A porta pesada se abriu devagar, revelando uma figura imponente. Joana sentiu o coração quase parar quando o reconheceu. O homem que entrou na sala, Dr. Wagner, o dono da empresa. Ele havia retornado da viagem um dia antes do previsto. Alto, de ombros largos, terno escuro ainda amassado do voo, ele parecia carregar consigo a autoridade de todo aquele prédio de vidro. Joana se apavorou. Tentou cobrir-se às pressas, ajeitando a blusa enquanto a filha mamava. Mas a voz saiu embargada. Senhor, eu posso explicar? Wagner ergueu a mão num gesto calmo. Não se levante. Continue. Fechou a porta atrás de si e caminhou lentamente até a mesa. Seus olhos não deixavam a cena. Uma jovem mãe, visivelmente nervosa, amamentando a filha com ternura, enquanto uma senhora idosa observava em silêncio. Aquele ambiente, tão acostumado a reuniões e cifras milionárias, de repente estava tomado por um calor humano que ele não sentia há muito tempo. Qual é o nome dela? Perguntou, num tom mais suave do que Joana imaginava ser capaz de ouvir dele. Clarinha, respondeu, hesitante. Ela não quis a mamadeira e eu não sabia mais o que fazer. Ele se aproximou devagar, como se não quisesse assustar. Posso? Joana respirou fundo e assentiu. Wagner estendeu o dedo e Clarinha o agarrou com força surpreendente. O empresário riu de leve. Que garra! Vai ser determinada, igual a mãe. Aquelas palavras a desconcertaram. Esperava frieza, uma bronca severa ou até a demissão imediata. Em vez disso, encontrou ternura nos olhos daquele homem que carregava fama de rígido. Senhor, me desculpe, eu sei que não deveria estar aqui, disse Joana, a voz trêmula. Wagner se inclinou ligeiramente, os olhos fixos nela. Não há nada para se desculpar. Ser mãe é a coisa mais importante do mundo. Joana engoliu em seco, surpresa. Era como se, naquele instante, a distância entre patrão e empregada tivesse se dissolvido. Wagner sentou-se na beira da mesa, ainda observando a cena. O choro cessara, a paz reinava. E dentro dele, uma sensação inesperada surgia. Pela primeira vez em muito tempo, lembrava-se do que era sentir-se vivo. Na manhã seguinte, Joana pedalava rumo ao trabalho, com a mente mergulhada em pensamentos confusos. A cena do dia anterior ainda queimava em sua memória. O chefe mais poderoso da empresa não a havia repreendido, tampouco a demitido. Pelo contrário, havia elogiado sua coragem como mãe. Mas e se aquilo tivesse sido apenas um gesto momentâneo? E se hoje ele mudasse de ideia? Ao chegar, respirou fundo diante das portas de vidro. Ajustou o uniforme e empurrou o carrinho de limpeza como fazia todos os dias, tentando se misturar ao ambiente. Mas no fundo sentia que algo tinha mudado. Enquanto limpava os corredores do quarto andar, percebeu a porta da sala de Wagner entreaberta. Seu coração acelerou. Pensou em voltar, mas antes que conseguisse ouviu a voz firme que parecia adivinhar sua presença. Pode entrar, Joana. Ela se encolheu, mas empurrou o carrinho e entrou. Wagner estava de pé, junto à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Quando se virou, havia um leve sorriso em seu rosto. Bom dia, disse ele, natural. Pode ficar à vontade. Joana começou a limpar em silêncio, tentando disfarçar o nervosismo. Mas Wagner não demorou a puxar conversa. Como está Clarinha? Ela ergueu os olhos, surpresa. Está bem, dormiu direitinho esta noite. Fico feliz. Ele se aproximou da mesa e se apoiou nela. Deve ser difícil conciliar tudo. Trabalho, filha, rotina pesada. Joana suspirou. É cansativo, sim. Mas não tem escolha.
Preciso dar um futuro melhor para ela. Wagner observou com atenção, como se cada palavra fosse importante. Ontem você me mostrou algo que não vejo há muito tempo. Propósito. Uma força que não se encontra em relatórios nem em reuniões. Ela baixou a cabeça constrangida. Senhor, peço desculpas de novo. Nunca quis desrespeitar sua sala. Não há desculpas a fazer, respondeu com calma. Na verdade, eu gostaria de compensar um incômodo. Compensar? Ela franziu o senho. Ele hesitou um instante, depois falou com firmeza. Aceitaria jantar comigo? Não um jantar de negócios, cheio de formalidades. Algo simples. Você, sua filha e eu. O coração de Joana disparou. Senhor, não sei se isso é apropriado. Wagner sorriu de leve. Então esqueça o senhor. Pode me chamar de Wagner. E quanto à adequação, às vezes o que é certo não segue as regras do costume. Ela ficou em silêncio. A razão dizia não, mas o coração já sussurrava a outra resposta. Durante todo o dia, Joana não conseguiu se concentrar. As palavras de Wagner ecoavam em sua mente. Aceitaria jantar comigo, você, sua filha e eu. Nunca ninguém havia feito um convite tão direto e ao mesmo tempo tão inesperado. Parte dela queria aceitar, outra gritava que aquilo era loucura. Afinal, ele era o dono da empresa, o homem que vivia em outro mundo cercado de riqueza e poder. E ela, uma jovem mãe solteira, vivendo em um pequeno apartamento de 2 cômodos. À noite em casa, Joana comentou com Dona Rosa, que embalava Clarinha no colo. A vizinha abriu um sorriso cheio de malícia. Minha filha, quando a vida abre uma porta dessas, a gente não fecha. Mas Rosa, e se ele só tiver pena de mim? E se for apenas uma gentileza? E se não for? Retrucou a senhora, firme. E se ele realmente enxergou em você algo que ninguém mais viu? Joana suspirou, indecisa. No dia seguinte, quando Wagner a encontrou novamente, não houve enrolação. Então, Joana, perguntou, olhando-a nos olhos. Ela engoliu em seco. Está bem, mas só se for simples. Clarinha dorme cedo e eu não posso me atrasar. O sorriso dele se alargou. Simples é perfeito. No sábado à noite, Joana se pegou arrumando o apartamento como se fosse uma cerimônia. Passou pano no chão, ajeitou as cortinas, colocou Clarinha em um macacãozinho azul que Rosa havia dado de presente. Quando a campainha tocou, o coração quase saiu pela boca. Wagner estava ali, sem terno, usando apenas uma camisa clara dobrada nos braços e calça jeans. Nas mãos, 2 sacolas com comida e um pequeno buquê de flores. Boa noite. Espero não estar exagerando. Joana sorriu, sem jeito. Entre. O apartamento era simples, mas Wagner pareceu admirar cada detalhe. Seu lar tem algo que dinheiro nenhum compra. Amor. Dá para sentir em cada canto. Enquanto Joana colocava a mesa, Wagner se ajoelhou diante de Clarinha, que o observava com curiosidade. Olá, princesa. Lembra de mim? Para surpresa de Joana, a bebê estendeu os bracinhos para ele. Wagner a pegou no colo com um cuidado impressionante. Ela é ainda mais linda de perto, Joana. Parada na cozinha, sentiu algo apertar o peito. Não era apenas um jantar. Era como se um novo capítulo estivesse começando. Um capítulo que poderia mudar sua vida para sempre. A pequena mesa da sala estava posta com simplicidade, mas havia um ar especial naquela noite. Joana serviu os pratos que Wagner trouxera, lasanha, salada fresca e pão de alho ainda quentinho. Clarinha, já acomodada no bebê conforto ao lado, observava tudo com seus olhos curiosos, balbuciando os sons como se quisesse participar da conversa. Está delicioso, comentou Joana, provando a comida. Onde você comprou? Wagner riu. Na verdade, eu mesmo preparei. Cozinhar sempre foi meu refúgio quando precisava pensar. Ela o encarou surpresa. Você cozinha? Claro, respondeu com naturalidade. Passei tantos anos sozinho que aprendi. Se não fosse isso, teria vivido de delivery. Ela riu baixinho, e aquele som arrancou de Wagner um olhar diferente, cheio de ternura. Durante a refeição, a conversa foi fluindo com naturalidade. Joana falou sobre os desafios de criar Clarinha sozinha, sobre os dias em que precisava escolher entre comprar fraldas,
ou deixar de lado alguma necessidade própria. Wagner, por sua vez, confessou que, apesar do sucesso profissional, sua vida pessoal era marcada pela solidão. Construí uma empresa, mas volto todas as noites para um apartamento vazio, disse com um tom de melancolia. Joana abaixou os olhos, pensativa. Solidão também dói, mas quando você tem alguém que depende de você, aprende a ser forte. E você é forte, Joana, mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. As palavras dele fizeram o coração de Joana acelerar. Havia sinceridade em cada sílaba, e ela não sabia como reagir. Enquanto isso, Clarinha começou a resmungar. Joana pegou no colo e a bebê logo se acalmou. Wagner observava a cena com fascínio. Ela é impressionante como se transforma nos seus braços. Essa conexão é algo raro. É o amor de mãe, explicou Joana, beijando a testa da filha. É o que me move. Houve um silêncio carregado de significado. Wagner apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente. Joana, às vezes me pergunto se não passei a vida inteira procurando no lugar errado. O que vi entre você e Clarinha é o que sempre desejei sem perceber. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Não era apenas uma gentileza. Ele realmente estava abrindo o coração. Depois do jantar, o clima na pequena sala ganhou um tom mais íntimo. Clarinha, já alimentada e sonolenta, brincava com um mordedor colorido no bebê conforto, enquanto Joana recolhia a mesa. Wagner insistiu em ajudar, mas ela riu. Não estou acostumada a ver o dono da empresa lavando pratos. Pois se acostume. Aqui não sou o CEO, sou apenas Wagner. As palavras dele ecoaram fundo no coração de Joana. Era estranho pensar naquele homem tão poderoso em sua rotina, se colocando de forma tão simples em sua casa. Ao mesmo tempo, o contraste entre os dois mundos o assustava. Quando voltaram à sala, Clarinha já estava quase dormindo. Wagner a observou em silêncio e então murmurou. Você não tem ideia do quanto admiro a forma como cria sua filha. Eu passei anos correndo atrás de negócios, mas não encontrei algo que desse tanto sentido à minha vida como vejo nos seus olhos quando olha para ela. Joana sentou-se devagar, segurando a mãozinha da filha. Senhor Wagner. Wagner, ele corrigiu suavemente. Wagner. Nós somos de mundos muito diferentes. Você é um homem rico, com tudo ao seu alcance. Eu sou apenas uma funcionária da limpeza, com uma filha para criar. Isso não faz sentido. Ele se inclinou para a frente, firme. O que não faz sentido é medir o valor de uma pessoa pelo dinheiro que tem. Joana, você carrega uma força que dinheiro nenhum compra. É isso que me atrai em você. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar a emoção. Eu não posso me dar ao luxo de sonhar. Minha prioridade é Clarinha. E é exatamente isso que me faz respeitá-la ainda mais, disse ele olhando-a nos olhos. Por que você não pensa em si mesma? Pensa nela. Por um instante, o silêncio tomou conta. Joana sentiu o coração acelerar. Parte dela queria acreditar em cada palavra. Outra parte tinha medo de se entregar e perder tudo. Wagner então completou. Eu não quero invadir sua vida. Só quero estar presente, se você permitir. Nem que seja devagar, no seu tempo. As defesas de Joana vacilaram. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não via nela apenas uma jovem mãe sobrecarregada, mas uma mulher inteira, com sonhos e valor. Nos dias seguintes, Joana tentou retomar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, deixava Clarinha com Dona Rosa, pedalava até a empresa e cumpria suas tarefas com dedicação. Mas, por mais que tentasse, não conseguia apagar da mente o olhar de Wagner naquela noite. Ele não a tratara como funcionária, nem como alguém distante. Ele a havia enxergado, e isso a desestabilizava. Certa manhã, enquanto esfregava os vidros do segundo andar, percebeu a aproximação dele. Wagner parou ao seu lado, não como chefe que dá ordens, mas como um homem tentando puxar conversa. Bom dia, Joana. Dormiu bem? Ela se apressou em responder com formalidade. Dormi sim, senhor.
Wagner, corrigiu com um sorriso. Já combinamos isso. Ela corou levemente, mas não respondeu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Eu queria agradecer pela confiança de me receber em sua casa. Foi especial. Joana respirou fundo. Eu também agradeço, mas preciso ser realista. A minha vida não é fácil, não posso me deixar iludir. E quem disse que você precisa se iludir? Rebateu ele calmamente. O que eu te ofereci não foi um conto de fadas, foi sinceridade. Ela apertou o pano de limpeza nas mãos, tentando controlar as emoções. Você não entende. Já ouvi promessas antes. Promessas que sumiram quando a realidade ficou difícil. Wagner não recuou. Eu não sou esse tipo de homem. Se eu disser que estarei ao seu lado, é porque estarei. O olhar dele era firme, mas Joana ainda sentiu o peso das diferenças. E se as pessoas descobrirem? E se começarem as fofocas? Que falem, respondeu sem hesitar. O que importa é o que nós sabemos aqui dentro. Joana o encarou por alguns segundos. Queria acreditar, mas o medo a prendia. Ainda assim, dentro de si, algo se acendia, uma esperança tímida, mas impossível de ignorar. Naquela noite, em casa, Joana segurou Clarinha no colo e murmurou: O que você acha, minha filha? Será que eu posso confiar nele? A bebê abriu um sorriso largo, como se desse a resposta que ela tanto precisava. Na semana seguinte, Joana vivia uma batalha silenciosa dentro de si. Por um lado, havia a razão, que gritava para manter distância de Wagner, lembrando-a de que ele era seu chefe e de que diferenças sociais poderiam se transformar em abismos. Por outro, havia o coração, que batia mais forte toda vez que lembrava do olhar sincero dele, da forma como segurara Clarinha nos braços como se fosse algo precioso. Na sexta-feira, perto do horário de saída, Joana estava recolhendo os materiais de limpeza quando ouviu passos conhecidos no corredor. Wagner se aproximou, com aquele ar calmo que parecia desmontar qualquer barreira. — Joana, posso falar com você um minuto? Ela hesitou, mas concordou. Ele a conduziu até uma sala de reuniões vazia e fechou a porta. — Não vou tomar muito do seu tempo. Só preciso ser honesto. Eu não consigo parar de pensar em vocês duas. Joana respirou fundo. — Wagner, eu não sei se isso é certo. Certo é o que faz sentido pra gente, não pros outros. Eu não quero que você pense que estou oferecendo caridade ou que sinto pena. O que eu sinto é admiração. Você me mostrou mais em alguns dias do que muitas pessoas me mostraram em anos. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Eu tenho medo. Medo de me enganar, medo de perder o pouco que construí, medo de que Clarinha sofra. Wagner deu um passo à frente, mas respeitou a distância. Então vamos com calma. Não precisamos rotular nada agora. Só quero estar por perto, ajudar no que puder e aprender a conhecer vocês duas. Houve um silêncio denso, quebrado apenas pelo barulho distante dos telefones tocando em outros andares. Joana ergueu os olhos e encontrou os dele. Havia algo ali que a fazia sentir-se segura, mesmo que tudo dentro dela gritasse cautela. Está bem, murmurou finalmente. Podemos tentar devagar. O sorriso que iluminou o rosto de Wagner foi imediato, mas contido. Ele apenas assentiu, respeitoso. Devagar, no seu ritmo. Quando Joana voltou para casa naquela noite, Dona Rosa percebeu algo diferente em seu semblante. — Tá sorrindo de novo, minha filha, comentou. E pela primeira vez em muito tempo, Joana não negou. Os dias que se seguiram foram diferentes. Ainda havia olhares curiosos na empresa, sussurros nos corredores, mas Joana já não se deixava abalar tanto. Dentro dela, algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitia acreditar que poderia viver algo além da luta diária pela sobrevivência. Wagner, por sua vez, mantinha a promessa de ir devagar. Não pressionava, não fazia grandes gestos que chamassem a atenção. Pelo contrário, buscava simplicidade. Levava ao jantar em alguns fins de semana, ajudava Joana a arrumar a cozinha, passava tempo brincando com Clarinha no tapete da sala. Foi em uma dessas noites tranquilas que aconteceu. Clarinha estava deitada no colo de Joana,
adormecida depois da mamada. Wagner se aproximou devagar, acariciando a cabeça da bebê com delicadeza. Seus olhos encontraram os de Joana, e naquele instante não havia riqueza, hierarquia ou diferença social. Havia apenas duas pessoas que, de alguma forma, tinham se encontrado no meio do caos da vida. Joana, ele começou, a voz baixa. Eu sei que o caminho até aqui não foi fácil. Sei que você ainda tem medos. Mas também sei que não quero mais imaginar meus dias sem vocês. Ela sentiu o coração disparar. Quis responder, mas as palavras ficaram presas. Foi então que Wagner completou. Não estou pedindo pressa, nem promessas impossíveis. Só quero caminhar ao lado de vocês, um dia de cada vez. As lágrimas encheram os olhos de Joana. Ela olhou para Clarinha, dormindo serena, e sentiu uma onda de gratidão. Pela primeira vez, não se sentia sozinha na responsabilidade de ser mãe. Wagner, sussurrou. Eu também quero tentar. Mas preciso que você entenda. Minha filha sempre virá em primeiro lugar. Ele sorriu, com ternura. É por isso que eu admiro você. E é exatamente assim que deve ser. Nesse momento, Clarinha se mexeu no colo da mãe, soltando um suspiro profundo, como se aprovasse cada palavra. Joana e Wagner riram juntos, e a sala pequena pareceu encher-se de uma luz especial. A partir daquele instante, não eram mais apenas mundos diferentes que se cruzaram por acaso. Eram três corações dispostos a construir algo verdadeiro, apesar das dificuldades. E assim, quando o amor encontrou seu caminho, nem as diferenças sociais conseguiram impedi-lo.